Paz do Senhor, irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Eu já quero agradecer a presença de vocês que vão estar ouvindo, um versículo da parte de Deus, uma palavra de edificação, e assim que o Senhor nos ajude e que possa abrir o nosso entendimento nesse momento, abrir o nosso intelecto para aprender um pouco da palavra de Deus. Amém? Eu já quero assim já estar apresentando nossa vida na mão do Senhor. Maravilhoso Deus, glória te damos, ó Pai, por tudo em nome de Jesus, por este dia maravilhoso que nos deste, esse momento que eu estou na tua presença, falando contigo, Deus, pedindo assim a tua direção, para que essa palavra que colocasse em meu coração, Deus, chegue aos ouvintes, dos irmãos, e que faça um efeito, Deus, de transformação de vida, porque tua palavra é fiel e tua palavra se cumpre em nossas vidas. Assim, continua conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero ler aqui um versículo da parte de Deus, que é Paulo escrevendo a sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Amém? E vai dizer dessa forma, está escrito dessa forma. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Jesus. Se alguém está em Cristo, Paulo está explicando aos Coríntios, se alguém está em Cristo, então, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se as coisas velhas da velha natureza, o homem sem Cristo, milita nele a inclinação para as coisas dessa vida, desse século, deste mundo, o homem sem Deus. Então ele vem para Cristo, ele agora está em Cristo. Então as coisas velhas passam e agora as coisas começam a ser novas. Então nasce coisas novas. E agora ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então tudo vai se fazendo novo na sua vida. Então a maneira de pensar, a maneira de falar. Então as coisas novas vão acontecendo e ele agora, aquele ambiente que ele frequentava, ele não frequenta mais. Aonde ele mora, a sua vizinhança, ele agora vai tratar de uma forma diferente. Então ele vai começar agora a louvar a Deus. Não é mais o seu próprio ego, para a sua própria alegria. A alegria nele vai ser ele louvar o nome santo do Senhor Jesus. Então tudo se passa novo na vida do homem.
ele passa a ser uma nova criatura, uma novidade de vida. Se está em Cristo, ele passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas passam, e eis que tudo se fez, irmão, novo. Começa a se fazer uma nova vida. E nessa nova vida, um homem em Cristo, então ele não pode agora estar pensando nas coisas velhas, na velha natureza. Ele tem que pensar agora, ele tem que ter agora a mente de Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, agir como Cristo. E não tem uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passou dele e tudo se fez novo. E ele possa estar com a mesma mentalidade da velha natureza. Porque eu tenho ouvido alguns irmãos dizer, não, ainda eu sou crente, mas meu braço não é, minha perna não é. Então, se o homem é crente, tem que ser por completo. Amém, meus irmãos? Esse negócio de dizer, não, Deus só quer o coração. Não, é completo. O corpo tem que ser um corpo, irmão, que o nome do Senhor seja glorificado. Do corpo do homem também. Então tem que ser tudo, por completo, uma nova criatura em Cristo Jesus. E para se fazer uma nova criatura, irmão, não é simplesmente a pessoa só levantar a mão, mas tem que seguir a Cristo. Tudo se fez novo. E agora o desejo dele começa agora para servir ao Senhor. E ele começa a meditar na palavra de Deus, dia e noite. Ele vai sentir prazer na lei de Deus, de dia e de noite. Porque aquela velha natureza sai e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura que segue a Cristo, então a sua vontade é para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós, irmãos, amem a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então você observa, pela palavra de Deus, que quando o homem está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura em Deus. Então ele vai pensar diferente, porque quando se deixamos levar só pela religião, então ele está um pouco fora da vontade de Deus. Porque Deus dá o exemplo da pessoa bendita de Jesus, dá o exemplo daquele homem samaritano que serviu aquele homem que foi saqueado e espancado. Então você vê que a narração vai explicar que passou por ele um sacerdote, mas tinha um compromisso na igreja, abriu o culto, fazer o seu trabalho na igreja. Então deixou o homem necessitado lá. Passou um levita, tinha seu compromisso na igreja também, tinha. Porque levita não é só para louvar, é de cuidar da igreja. Então tinha seus afazeres na igreja, tinha, mas deixou o homem lá que necessitava, naquele momento, de uma ajuda, de alguém que se compadecesse dele. Então Jesus vai dar esse exemplo que o samaritano passou, vendo aquela situação o qual seus semelhantes estavam. Então ele não pensou nem nele mesmo, porque aquele lugar era lugar de salteador, então algumas pessoas eram saqueadas ali, como aquele homem foi saqueado e espancado, então poderia acontecer com ele. Então ele não se imaginou sendo espancado, mas a sua vontade era ajudar aquele que estava necessitado. Então ajudando, levantou, levou para uma hospedaria, pagou, a hospedaria e cuidou naquele momento da sua necessidade. Então ele não olhou quem era que estava ali precisando de uma ajuda. Ele sabia que era um semelhante a ele. Ele não viu quando, aonde, em que lugar
que era violento, o que poderia acontecer com ele, mas sim a necessidade. Então você vê quando a parte é só religiosa, então quem passou religioso, o sacerdote passou, era religioso, foi cuidar das pessoas que naquele momento não precisava de tanto de ajuda, mas sim aquele que estava deitado, espancado. O levita passou da mesma forma, então foi cuidar das coisas que não necessitavam, naquele momento, tinha tanta necessidade como aquele que estava ali espancado. Não é? Eu fico olhando assim, imaginando agora, Jesus falando da parábola das 10 ovelhas, que deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que se encontrava perdida. Encontrando-a, sarou suas feridas e trouxe para o redil novamente. Então, aquele pastor fica mais feliz de encontrar a ovelha perdida, porque precisava de uma ajuda, de que as 99 que não precisavam. Então, estava lá, as 99 já estavam guardadas, já estavam paradas, já estavam ali, meu irmão, não é? No seu aprisco. Mas tinha uma perdida. E essa perdida, o pastor foi em busca dela. Encontrando ele, então ela trouxe assim muita alegria, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Então mais alegria foi encontrar que estava perdida do que aquela 99 tinha mais, mas já estava no seu lugar de conforto. Então trazendo, juntando, irmão, juntando essas mensagens, essas parábolas, o apóstolo Paulo se expressando aqui a sua segunda carta aos Coríntios, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, um novo homem em Cristo Jesus. Então ele começa agora a imaginar que ele agora não é mais uma velha o velho homem, a velha natureza dele passou e tudo se fez novo. Então as suas atitudes, na sua casa, o esposo com a sua esposa. Então ele agora está em Cristo Jesus e ele tem que pensar como Cristo amou a igreja. Ele agora tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Os seus atos têm que ser, irmão, né, de amor para com sua esposa. Ele agora não é uma velha natureza mais, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. As suas esposas, ele tem que olhar para os seus esposos, irmão, agora de uma maneira. Ela agora não é uma velha natureza, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela tem agora andar agora, não é, de não se alegrar, de não só ser feliz, mas também de ver seu esposo feliz, alegre. Porque os dois agora estão em Cristo Jesus, uma nova criatura. Os pais temos que olhar para os filhos de uma forma agora correta, justa. Os filhos têm que olhar para os pais agora e respeitá-lo, honrá-lo, porque a Bíblia diz que seus dias se prolongarão na terra. Tudo isso é a palavra que nos ensina. E Paulo diz aos Coríntios, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e isso que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Então, os que estão em Cristo, se você, neste momento que você está ouvindo essa palavra, e você agora começar a se examinar e dizer assim, Paulo escreve aos Coríntios, os que estão em Cristo. Aí você começa agora a se raciocinar, assim, dizer assim, está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então você começa a se colocar se você está em Cristo ou não. Mas como é que eu sei que eu estou em Cristo? Como é que você está se comportando? Eu sei quando eu estou em Cristo. Como é que eu estou me comportando com a minha esposa, com a minha casa, né? Na igreja, com os irmãos, com meus irmãos, né? Com os obreiros, né? Onde eu moro, com meus vizinhos. Então, da maneira que eu me comportar, eu sei que eu estou em Cristo. Porque se eu me comportar de maneira diferente com a velha natureza, eu sei que naquele momento eu me distanciei um pouco. Eu tenho que retornar para Cristo novamente. Você tem que retornar para Cristo, né? Porque você vai se lembrar que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas passaram.
e eis que tudo se fez novo. Amém? E que Deus nos abençoe e nos dê outras oportunidades para estarmos juntos, irmãos. E agradecendo já a cada irmão que se inscreveram nesse canal e está dando um apoio aí, não é? Tá, se inscreveram, dá um like, né? Tem colocado um comentário. Eu estou sendo agradecido com isso. Glória a Jesus. E que essa palavra chegue aos ouvidos de algumas pessoas, irmãos, que eu não consigo estar perto, mas que a palavra de Deus não tem barreira, não tem fronteira, que ela possa chegar a um dos lugares que eu não posso chegar, através da tecnologia, não é? E nós temos que se aproveitar desse momento, dessas oportunidades, e levar essa mensagem aos que necessitam. E se você puder compartilhar com uma pessoa que necessita, você já compartilha. Já envia essa mensagem para aquele seu amigo, seu vizinho, sua amiga, seu parente, para que todos possam, irmão, estar ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estar orando, agradecendo. Maravilhoso Deus, te agradeço por esse momento, ó Pai, por essa palavra que foi lida, que foi se expressar aqui um pouco, né, palestrando aqui com os demais irmãos que vão estar ali compartilhando, ouvindo, e que possa fazer, Deus, a diferença em nossa vida, porque somos todos teus escolhidos para ser uma nova criatura em ti, Jesus, e que se faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém.